Que o Senhor Jesus continue te abençoando, amém? Glória a Deus. É momento de nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo. Poder se assentar em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor tem feito muitas coisas no meio de nós e nós temos só gratidão a expressar a Ele este amor. Momento de cearmos também, expressar ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito para nós, pois nossa vida está diante dEle, sendo na tristeza, na alegria. É momento de nós refletirmos, por isso que a Bíblia diz que para nós nos examinarmos a nós mesmos antes de cear, é momento de reflexão, de nós pensarmos tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, de bom e de ruim. Porque todos nós passamos momentos difíceis, momentos de tristeza, de solidão. E essa reflexão que a Bíblia fala para nós fazermos, é exatamente para colocar diante do Senhor, diante dEle, que é o único que pode estar solucionando todos os problemas, todas as dúvidas, tudo aquilo que está no coração do homem, que angustia-o, que reprime-o, Deus pode retirá-lo. E Ele há de fazer isso. E o momento de ceiar. Aleluia. Pai Celeste, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Pai, queremos colocar diante de ti, Senhor Jesus Cristo, sempre a nossa vida. 24 horas, Senhor, das nossas vidas, queremos colocar diante de ti. E é momento, Senhor Jesus Cristo, de nós refletirmos e tudo aquilo, ó Pai, que nós temos feito diante da Tua presença, diante da Tua face, pois a Tua palavra diz que nada escapa diante dos Teus olhos e os Teus ouvidos também está atento, ó Pai, para cada um de nós, para dar a nós aquilo, Senhor, que é devido. Queremos, Senhor, neste momento colocar diante de Ti a nossa vida. Pai, neste momento, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Retire, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo, ó Pai, que está no meu entendimento, e coloca sim, ó Pai, as Tuas palavras, o Teu entendimento, para que nós possamos ser ministrados por Ti, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, viver realmente uma nova era, ó Pai, uma era de esperança, de amor, porque o Senhor nos comprou com o Teu sangue, e o Senhor nos comprou não foi à toa, ó Pai, o Senhor nos comprou para nós estarmos aqui reunidos juntos em um só corpo como igreja, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, desde agora para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Poder se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 8. Aleluia. No capítulo 8. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos que nós não somos dignos de estar diante de Deus, e às vezes nós até mesmo pensamos que Deus não nos perdoou, que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos ninguém. É normal do ser humano vir estes pensamentos, pensamento de opressão. Mas fica sabendo que esses pensamentos negativos, esses pensamentos de opressão, aquelas noites mal dormidas, aquela noite de tristeza, de lágrimas que você tem, que somente você sabe, você e Deus. Você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está contigo. E a Bíblia, por muitas vezes, elas relata a vida de pessoas que passaram até mesmo desapercebidas diante da sociedade. A samaritana mesmo,
nem nome foi dado a ela, a mulher samaritana. E aqui, em Atos 8, temos também aqui um homem que a Bíblia também não relata muito sobre ele. Mas eu gostaria de ler com você a partir do 26, 8:26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Amém. Glória a Deus. Irmãos, etíope, o eunuco, olha só, passa até desapercebido. Somente isso. Não fala mais nada, nem nome, nem sobrenome, apenas eunuco. Eunuco aqui pode ser, tem várias interpretações. Pode ser alguém que ocupa um cargo de ofício, nem o caso dele, mas sem ser castrado, vamos dizer assim. Mas na antiguidade tinha para você exercer um cargo, principalmente da rainha, que ele exercesse aqui, tinha que ser castrado. Era cultura na época, porque esse eunuco vivia muito próximo da rainha ou de outras pessoas dentro do palácio, para que não viesse cometer adultério ou coisa semelhante, eles eram castrados. Mas eu creio que aqui pode ser também um cargo. Depois essas coisas mudaram e às vezes não precisavam nem castrar. Amém? Mas vamos ficar só naquilo que a Bíblia nos relata sobre ele. Que ele era eunuco. E que ele exercia um cargo dentro da Etiópia. Ele era mordomo mor. Cuidava dos tesouros da rainha. Eu fico pensando aqui, ele era um estrangeiro. A Bíblia enfatiza tanto quando o evangelho chegou aos gentios, na casa de um oficial, aonde se converteram ali toda a família, ali a Bíblia dá nome, descreve que maravilha que foi. E esse daqui apenas o eunuco, que veio de Jerusalém, que veio da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus. Que um homem da Etiópia, com outras crenças, com outras coisas na cabeça, com afazeres de ofício, foi caçar em Jerusalém. E aqui a Bíblia relata que ele estava lendo Isaías. Como esse rapaz achou a palavra do Senhor? Para começar, aqui antigamente a palavra de Deus era escassa. A leitura era escassa, na verdade. Era para poucos. Tanto é que a maioria do povo era analfabeto. E esse homem aqui tinha as escrituras nas mãos. Aí buscando entender o porquê, como ele achou essas escrituras. Achei alguma coisa assim que falou que elas foram escritas à tinta, palavra por palavra, às mãos, porque não tinha expressão ainda. Olha para vocês verem. Olha o valor que tem a Bíblia Sagrada. E esse homem começou a ler, a examinar essas escrituras, pois ele não era judeu. Mas algo chamou a atenção dele, ele começou a examinar. E por que ele começou a examinar? Porque os rumores que estavam acontecendo em Jerusalém chegou lá na Etiópia. Jesus Cristo fez um rebuliço. Até morto ele tinha ressuscitado. E os rumores que ele tinha ressuscitado dos mortos estava a todo vapor. E lendo ali Isaías, eu creio que eles
ficou perturbado lá na Etiópia. Ele ficou, meu Deus, o que está acontecendo lá em Jerusalém? E tantas pessoas falam que esse Jesus de Nazaré fez. E eu não sei o que esse homem passava naquele momento. Pode ser, tem você e eu, muitos problemas, muitas dificuldades, às vezes até chorava, angustiado. A Bíblia deixa a gente imaginar, viajar. O que é que esse homem passava, o que aquele homem sentia, o que aquele homem tinha no seu coração, aquele desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Mas será que isso que eu estou lendo se refere àquilo que aconteceu em Jerusalém? Será que isso aqui, que está escrito aqui em Isaías, será que realmente é um homem, é o Filho de Deus? Tantas dúvidas na cabeça desse homem que ele não se aguentou. Ele falou, eu preciso ir lá para Jerusalém, eu preciso lá adorar também. E assim ele fez a comitiva e foi para Jerusalém. Só que chegando lá em Jerusalém, ele se deparou numa situação muito perturbadora. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Chegou lá em Jerusalém, o alvoroço era outro. Paulo assolava as igrejas, buscava os cristãos em casa, castigava-os, matava-os, colocava nos cárceres, judiava. E esse era o cenário que ele encontrou lá em Jerusalém. O homem que queria ver o que estava acontecendo, que falou, não, mas eu preciso saber. Aí chegou lá, quem que vai me explicar? Quem que vai? A Bíblia não fala, só fala que ele foi em Jerusalém adorá-lo. Não sei se ele foi no templo, não poderia entrar pessoas eunucas, pelo menos no Antigo Testamento. Então por isso que me dá a entender aqui que ele era um eunuco, apenas um cargo oficial, mas talvez foi em alguma sinagoga próxima, ou ali aos redores, para tentar saber o que estava acontecendo. E ali apenas assolação. Talvez ele quis saber o que aconteceu lá. E as pessoas com medo, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, ficava quietinho no cantinho ali, sem dar explicação, sem... Não, se não abrir a nossa boca aqui que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e os milagres que ele fez, esse Paulo aí, esse Saulo vai nos perseguir também, colocar nós no cativeiro. Olha o que está acontecendo com aqueles loucos lá que falam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E esse homem voltou mais confuso ainda. Ele já estava perturbado lá. Chegou lá, falou, meu Deus, vou voltar sem resposta, vou voltar mais doido ainda. E ele pega e regressa para sua terra natal. E ele vai, aqui a Bíblia diz que ele vai para um deserto. Amém, glória a Deus. E chegando nesse deserto, ele para a carruagem. Só que Deus, irmão, por isso que eu falo para você, valoriza a palavra do Senhor. Aquele que busca o Senhor encontra. Não tem como. E só tem uma maneira de buscar o Senhor, é conhecendo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele. E esse homem, como eu disse para vocês, lá no palácio na Etiópia, era 24 horas martelando, examinando as Escrituras, tentando entender o que estava acontecendo naquela situação. E o pai lá de cima falou, eu não posso deixar esse homem com essa dúvida. Se ele tivesse ido diretamente para o deserto, como relata aqui, deserto de Gaza, ali uma área, ele encontraria a solução já. Às vezes nós procuramos as respostas nos lugares errados, aonde o vento sopra, né? O vento estava soprando em Jerusalém. E ele falou, é para lá que eu vou. Chegou lá, não encontrou nada, apenas o barulho do vento subiando. Guarda o que você tem. Se você tem se alimentado aqui, se você tem se convertido aqui, se a palavra do Senhor fala ao teu coração, não vai a buscar aonde talvez o Senhor não mandou você ir, em busca principalmente de coisas materiais. Esse homem aqui tinha tudo, ele não
precisava ir em busca do Deus de Israel. Mas a palavra do Senhor falou no teu coração, e mexeu com ele. E Deus falou: não posso deixar esse homem aqui com essa dúvida. Vou preparar o encontro. E todos nós, Deus gosta de trabalhar no deserto mesmo, não tem jeito, né? Glória a Deus, né? E foi para o deserto. Aí Deus encontra um diácono, que já não era mais diácono, era um pastor, que é Filipe. Aqui no 8:4, vamos ler junto aqui. Mas 8:4, Filipe aí, no mesmo capítulo. Mas o que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, e pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Irmãos, Filipe, um dos 7 diáconos que foi levantado para cuidar da ceia do Senhor e algumas questões sociais dentro da igreja primitiva, esse homem, ele podia ficar conformado com o seu cargo, mas quando o Espírito do Senhor se moveu para que Paulo perseguisse a igreja, para que eles viessem a sair de Jerusalém, para que o Evangelho viesse a ser pregado a todas as nações, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse homem deixou de ser diácono, passou a ser pastor. E a Bíblia fala aqui que as pessoas paravam para ouvi-lo, por quê? Porque ele fazia os mesmos sinais que Jesus Cristo fazia. E ele ouve uma voz e fala exatamente: vá para o deserto. E ele reconhece aquela voz. E Deus está falando comigo e com você tantas vezes: não faça, não vai, ou vai. E nós endurecemos ou questionamos. Estava dando tudo certo para ele aqui também. Ele estava no auge, Deus usando ele, operando tremendamente, curando os enfermos, expulsando os demônios. As palavras que ele falava, as pessoas entendiam, e Deus ia operando maravilhas. E de repente, vá para o deserto. E ele, sem questionar, sem duvidar, só reconhecendo a voz, que era uma voz que foi guiada pelo Espírito Santo, ele pega e vai. E esse encontro pré-determinado por Deus, você não está aqui à toa não, glória a Deus. Pode dar um amém aí, glória a Deus. Você está aqui porque Deus preparou esse encontro para você. E isso que está no teu coração, essa opressão, essas dúvidas, pode ter certeza que Deus vai sanar. Cedo ou mais tarde, no momento correto. Você vê, esse homem saiu da Etiópia para chegar aqui nessa posição, nesse deserto. E a Bíblia fala assim, que ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe escutou. Quando ele foi para Gaza, essa área, essa região deserta, ele se aproximou da carruagem, exatamente aonde o Senhor marcou este encontro, e escutou esse homem lendo. Lembrando que ele escutou porque era costume na época de ler em voz alta. Jesus mesmo quase foi apedrejado por ler em voz alta, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E pegaram pedra, quase que jogaram ele dos penhascos, ele pegou e saiu, mas não era o momento dele. Então era costume ler em voz alta naquela época.
E ali ele estava lendo o profeta Isaías e perguntou. Filipe perguntou para ele: tu entendes que está lendo? Ele falou: como poderei entender se não tem quem me explique, meu irmão? Eu saí lá da Etiópia, fui para Jerusalém, não achei ninguém. Como é que eu vou entender? Me tira essa dúvida. De quem que esse homem está falando? Vamos ler o 32, 8:32. Aleluia. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem encontrará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu Eunuco a Filipe, dizendo: roga-te que diz isto, o profeta, de si mesmo ou de outro? Olha a dúvida dele que ele tinha. Ele saiu da Etiópia com essa dúvida na cabeça. Quantas dúvidas? Eu sou salvo? Será que Jesus me perdoou? Será que aquele erro que eu cometi? Não deixe o diabo lançar dúvida. Você é filha de Deus, filho de Deus, Ele te comprou com o teu sangue. Não aceita nada a não ser a salvação. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que essa mesa foi preparada, porque o Senhor falou: vocês vão fazer isso em memória de mim. Examinai-vos a cada um de nós. Examina a sua vida, não apenas para tomar a Santa Ceia. Não. Isso aí já é parte, é uma limpeza que nós temos que fazer dia a dia. Mas examina como você pode dar um passo a mais. Como esse eunuco aqui. Olha o passo que ele deu. Ele não ficou com as dúvidas. Ele foi lá sancionar as dúvidas dele. Se não achou em Jerusalém, parou no deserto. Então Filipe, no 35, diz assim, ó: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura. Então dá a entender que ele estava com um livro, não apenas Isaías, mas ele aproveitou o gancho ali que ele estava lendo o profeta Isaías e começou a mostrar o Cristo, o que ele veio fazer na face da terra, como ele ia pagar o preço para todos os pecados dele e da humanidade. E ele começou a explicar. Irmãos, acho que foi o discipulado mais rápido e eficiente da história. Em uma carruagem foi discipulado. E Filipe, e para você ver como é que Deus trabalha, Filipe estava em Samaria. Quando a Jerusalém foi dispersada as pessoas que estavam lá, ele foi para Samaria, e lá ele começou a pregar, falar do Jesus ressuscitado, que cura, liberta e leva para o céu. E Samaria aceitou o evangelho. Como é que Samaria aceitou tão assim rapidamente? Oh, glória, né? Lembra da mulher samaritana? Essa mulher chegou lá em Samaria: pai, eu tenho encontrado um que sabe tudo a meu respeito. Será que ele não é o Messias, aquele adivinho? Ela foi a primeira a anunciar o reino de Deus naquela região. Filipe só foi. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Uns semeia, outros rega, outros colhe, mas Deus é o que dá a vida a tudo. E esse eunuco aqui, meu Deus, o que é que aconteceu? A Bíblia nos relata, né? Mas Deus não ia revelar, fazer esse encontro com ele, para ele voltar lá de mãos vazias para aquele povo. Mas eu garanto para você, quando Deus se revela a uma pessoa, é para que o reino celestial avance. E esse eunuco não voltou como ele tinha chegado. Algo transformou a vida dele. E Filipe ali foi falando das escrituras sagradas. Talvez pegou todo de Gênesis ali, algumas passagens, foi andando, até
convencer ele. Ele falou: meu Deus, o que eu preciso fazer? Crer de todo o teu coração. Crê. Ele falou: eu creio. E agora? Agora você tem que batizar. Ali, água. Não, quando eu falo para você, foi o discipulado mais rápido e eficaz. Ali, com o Espírito Santo conduzindo ele, já explicou Filipe a ele todas as escrituras sagradas, o que ele necessita para ser um cristão verdadeiro. Ali explicou para ele a respeito da salvação. Eu tenho certeza que não ficou só nisso daqui, limitado a isso. É que é apenas um eunuco, é apenas um Joãozinho, é apenas uma Maria. Mas você pode ter certeza, aquilo que Deus tem para você é bem maior daquilo que você possa imaginar, como está nas Escrituras. Suas lágrimas serão convertidas em alegria. Essa tristeza não é tua. Deus vai converter todas essas lágrimas, todas essas dúvidas em alegria. Esse homem, eu creio ele que ele voltou lá na Etiópia, saltando de alegria. Eu encontrei o que eu fui buscar. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Deus vivo que desceu do céu, se fez carne, pagou o preço morrendo por mim e por vocês. Eu não creio que aquele homem guardou para eles tudo aquilo que ele viveu ali naquele deserto. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, pode ter certeza, os seus familiares vão sentir. O local onde você está trabalhando vão sentir. Você vai ser o transmissor das maravilhas que o Senhor está fazendo na sua vida. Você foi liberto para libertar, como a irmã Judete falou aqui, curadas para curar. Esse eunuco, ele foi curado. Eu acredito, curado espiritualmente. Ele recebeu ali, no meio de milhões e milhões de pessoas na face da terra, a oportunidade da salvação. Talvez o primeiro etíope salvo. E eu creio também que o Espírito Santo não deixou esse homem sozinho. Como eu disse, a Bíblia não relata muito sobre ele, apenas um homem da Etiópia que desceu para adorar em Jerusalém e estava lendo o profeta Isaías. Vamos lá em Isaías, glória a Deus. Vamos analisar o que esse homem, o que mexeu tanto com a cabeça desse homem. Vamos lá em Isaías 53. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha como é que está mais fácil, né? Ali você pode ver que não estava lá Isaías 53, né? Ele estava lendo Isaías 53. Antigamente não tinha o que nós temos hoje aqui. Ali era tudo, era um livro de tinha que ler ele por. Mas hoje, graças a Deus, facilitou a vida nossa. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, ó, no 5, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Exatamente essa passagem que ele estava lendo. A Bíblia diz que o príncipe desses séculos, esse século que é Satanás, nosso adversário, ele tem cegado o entendimento dos seres humanos,
para que ele não possam entender a palavra da salvação, e com isso ele não venha se salvar, nem a ele, nem seus familiares, nem quer que ele deseja. Porque o diabo, ele vem com um único objetivo: matar, roubar e destruir. E essa cegueira, ela está esparramada com o pecado, através do pecado. E é uma cegueira mesmo, irmão. Você pode falar, pode ver milagre, às vezes pode ver até um morto ressuscitar, as pessoas não acreditam. E esse eunuco aqui, talvez, né, com essa cegueira espiritual, lendo, remoendo, né, contorcendo-se, refletindo, não dormindo de noite, algo perturbando ele tentando entender, tentando esclarecer, e nada. Vai para Jerusalém, nada. Meu Deus, estou voltando mais confuso ainda. Estou mais perdido, segue tiroteio, como é que diz? Mas o Senhor marca aquele encontro. E Felipe começa a explicar a ele que esse cordeiro era o Filho de Deus. E essa ovelha que foi levada ao matadouro, mudo, calado, é para salvar o seu, porque você estava perdido. Você ia diretamente para o inferno, como qualquer um que não aceita Jesus como o único e verdadeiro Deus e Senhor da sua vida. Esse eunuco buscou, pela sua persistência em conhecer a Deus, a coisa mais importante na vida de qualquer ser humano, que é passar a eternidade com o Cristo ressuscitado. E talvez eu e você não compreendemos a natureza deste amor, de ir, de se entregar pelos pecadores. A Bíblia fala que nós não somos capazes nem de nos entregarmos por alguém que nós amamos, quanto mais por alguém que nós odiamos, que nós pecadores, que Deus olha lá para cima e vê o que eu e você vivemos aqui. Você vê aí como é que tá essas coisas aí. Tá perfeita a coisa. Aí Deus fala, mas Deus podia falar: eu não estou nem aí com esse povo, eles me abandonou, seguiu suas próprias paixões. Olha que está aí, olha só a confusão que estão fazendo. Eu não estou nem aí, não é responsabilidade minha. Ele poderia muito bem fazer isso, né? Por isso que eu falo assim, a compreensão humana não tem como entender este amor. Se eu não sou capaz de entregar minha vida por aquilo que eu amo, que eu acredito, pela Judete, pelo Gabriel, talvez, vamos colocar a prova primeiro, quanto mais por um inimigo, uma pessoa ruim. E aqui não, fala que ele foi mudo, calado, por amor aos pecadores. Foi pela iniquidade de todos. Quando fala iniquidade aqui, é porque a coisa está feia mesmo. Estava feia e continua sendo feia. Amém? Glória a Deus. Porém, no 10, diz assim, ó. Exatamente começa assim, ó. Porém, o Senhor agradou moê-lo. Nossa, essa é forte. Então quer dizer que Deus agradou moer Jesus? Sim, agradou. Agradou porque lá do céu ele olhou eu, você. Meu Deus, não gosto nem de pensar, né? Mas quem tem filho, vamos moer o Gabriel aí. Aqui não está falando de carne, né? Aqui a Bíblia fala de alma, corpo, alma e espírito. Diz assim, ó. Porém a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém o Senhor agradou-lo moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação dos pecados. Enfermou. O Pai lá de cima agradou em enfermar Jesus, em colocar toda a doença da humanidade sobre Jesus, sobre o seu filho. Deus se agradou quando ele pegou todo aquilo que você merecia, que eu merecia, que é o inferno. E não tem como falar outra coisa. Eu merecia o inferno, você também. A Bíblia diz isso. Todos pecaram, todos, sem exceção. E aí ele pega e joga tudo isso no seu filho. E ele fala que foi
porque se agradou em moê-lo, em enfermá-lo, toda a injustiça, toda a iniquidade. Eu não sei o que aquele eunuco sentiu quando Felipe estava explicando para ele essa condição de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei o que eu sinto, você sabe o que sente. Se você não sente ainda, peça ao Espírito Santo para revelar isso ao teu coração. Aí você vai entender este amor que não tem medida, não tem compreensão, ela vai além. O Pai e o Filho lá na cruz do Calvário em concordância. Deus se agradando em moê-lo e Jesus falando: ai Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Poderia muito bem falar, né? Pai, vou sair dessa. Mas não, faça a tua vontade, em concordância com o Pai. O Pai ali se agradando, olha, não tem valor. Não tem. E quando nós falamos de Santa Ceia, quando nós falamos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, quando a Bíblia fala para nós refletirmos, é justamente isso. Quanto que vale a minha presença no Deus Altíssimo? Quanto que vale aquele amor na cruz do Calvário? Quanto que vale eu abrir a minha boca e falar da salvação às pessoas? Não tem. Não dá para... Eu volto a falar, você que é pai, você que é mãe, se agradaria em maltratar seu filho ao ponto de colocar uma enfermidade nele? Não se agradaria, né? Muitos de nós, às vezes, nós colocamos nossos filhos de castigo, aí o cônjuge fala: opa, não, né? O cônjuge já sente já a dor, né? É eu que estou educando, eu sei que eu faço. Não faz com ele não, coitadinho dele. O cônjuge já toma as dores. E aqui fala que não. Jesus saiu do seio do Pai. Ele fala que onde ele estava, ele ia voltar. Pode ter certeza, Jesus não foi jogado na terra, ele foi enviado, ele não foi jogado lá pelo Pai. Ó, se vira. Houve uma concordância: ó, meu filho, olha lá embaixo, vamos olhar junto. Eu sei que eles não são merecedores, eu sei que são pecadores, são errantes. Olha só as iniquidades. Tem. E aí? Vai lançar tudo no inferno? O inferno foi feito para eles, foi feito para o diabo e seus anjos. Eles não, filho. Eles não merecem outra chance. Vamos dar outra chance. Eles foram enganados lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Eu acho que eles merecem outra chance. Viver a eternidade sendo castigado pela sua própria iniquidade, pelos seus próprios pecados, filho. E aí? Aí Jesus falou: Pai, vamos. Eu acredito no Senhor. Eu sei que quando chegar a minha hora lá naquela cruz, eu sei que tu estarás comigo. Porque nós sabemos que muitos vão rejeitar. Muitos vão dizer que é loucura. Como a própria palavra diz, que a palavra de Deus é loucura para aqueles que não acreditam. Mas para o que acredito é poder de Deus. Poder de Deus, por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque foi a palavra, o poder de Deus. Lá naquela cruz do Calvário, quando Jesus estava sofrendo, Deus estava moendo ele, enfermando ele, Deus se agradou. Ele sabia que com aquele sacrifício, eu e você estaríamos aqui hoje. Não esquenta a cabeça com o deserto. O deserto é lugar de encontro. Jesus passou pelo deserto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu espero que você receba essa palavra no teu coração. Você é mais do que vencedor. Não aceita outra palavra a não ser essa.
Jesus te comprou com um preço incalculável, o seu próprio sangue, o seu próprio corpo. Ele deu a vida por você e se agradou. Se agradou. E Jesus não foi jogado, não. Ele foi enviado, sabendo o que iria acontecer. Tudo. Aleluia. Vamos nos colocar de pé enquanto os diáconos se aproximam para nós, para servir a Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer por este amor incalculável. Obrigado, Senhor Jesus, por olhar lá de cima, antes mesmo do Senhor ser enviado para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, porque se não fosse esse amor, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o amor do Senhor, se não fosse o amor de morte e morte de cruz, nós não estaríamos aqui. E hoje só queremos te agradecer, Pai. Nós trazemos sim a nossa memória, ó Pai, tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E a nossa memória, Senhor Jesus Cristo, é de gratidão. Gratidão, ó Pai, por esse amor incondicional que somente o Senhor pode dar, ó Deus. Amor esse, Senhor Jesus Cristo, que nós sentimos nosso coração ferver, porque o Senhor diz na Tua palavra que aqueles que acreditam em Ti não ficarão confusos. Confusos são aqueles, ó Pai, que servem outros deuses, outras imagens de esculturas. Mas aquele que crê no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, esses não serão confundidos. E esse eunuco, ó Pai, ó glória, ao ler as sagradas escrituras, Senhor, ele sentiu este amor profundo. Ele sentiu este amor do Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de promessa. E ele se colocou, ó Pai, na brecha. Ele se colocou, ó Pai, como mais um dos redimidos. Ele se colocou, ó Pai, diante, ó Deus, de uma sociedade que não te buscava. Talvez ele tenha sido o primeiro, após a tua ressurreição. E ele levou, ó Pai, para a Etiópia, tenho certeza, Senhor Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, uma palavra diferenciada daquilo que ele entendia, pois o Senhor tirou todas as suas dúvidas, ó Pai, e esse homem com certeza foi um missionário. E eu acredito, ó Pai, que pelo menos uma vida, Senhor Jesus Cristo, esse homem ganhou para o Teu reino. E para o Teu reino nós sabemos que uma vida, ó Pai, também não tem preço, assim como o Teu amor não tem preço. Pelo menos a sua própria vida, ó Pai, Ele há de dar conta. E o Senhor se agradou, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Exatamente porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre andam em concordância. E nós estamos aqui, ó Pai, em um só corpo, concordando que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, enviado do céu para cumprir, ó Pai, em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra. Que Pai, na hora da morte, na hora da aflição, o Senhor ia levar sobre o Teu corpo todas as nossas enfermidades. O Senhor ia levar, ó Pai, pelo Seu corpo o castigo, Senhor. E no lugar do castigo, no lugar da condenação, o Senhor ia colocar a paz. O Senhor ia nos colocar, ó Pai, num reino celestial. O Senhor ia nos transportar, Senhor Jesus Cristo, por uma nova dimensão, uma dimensão celeste. Por isso, ó Pai, todos aqueles que Te aceitam como único e verdadeiro Deus, não fazem mais parte, Senhor Jesus Cristo, deste mundo. Pertencem a uma nova Jerusalém, uma nova Jerusalém que não foi construída por mãos humanas, mas sim, ó Pai, pelas Suas próprias mãos. E o Senhor tem reservado lugar para cada um de nós que estamos aqui Te louvando e bendizendo o Teu santo nome.
Digno é o Senhor.